Olá, tudo bem? Vamos refletir na palavra de Deus? Eu sou o pastor Andrei Braia, quero compartilhar com você um momento da palavra de Deus. Marcos capítulo 13, versículo 2 diz assim: Jesus respondeu: Você está vendo estes enormes edifícios? Pois aqui não ficará uma pedra em cima da outra, tudo será destruído. O discípulo estava encantado com o templo, com o grande edifício do templo, que se reuniam os fariseus, os saduceus, toda aquela tropa de judeus para fazerem aquela adoração no templo. Jesus ensinava no templo, Jesus ensinava nas sinagogas, mas Jesus em nenhum momento se admirou com o templo. Isso é para nós observarmos nesse texto. O discípulo está admirado e chamando a atenção do mestre. No versículo 1, Mestre, veja que pedras e edifícios impressionantes. Tem muitos discípulos de Jesus até hoje impressionados com grandes templos, impressionados com o som do ambiente, impressionados com o templo físico, com 4 paredes, impressionados com isso. E Jesus disse para aquele discípulo: Você está vendo tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. E foi destruído aquele templo. 70 anos depois, aproximadamente, se cumpriu esta profecia. Mas devemos parar para refletir. Jesus Cristo não estava dando a mínima para aquele templo físico, feito de tijolo, feito de pedra, feito de madeira, de ouro, de prata, seja qual for a substância que ali estava empregado, que estava admirando aos discípulos, não estava admirando o Senhor Jesus Cristo. Cristo não vê valor em uma igreja por ela ser grande, monetariamente falando, financeiramente falando. Cristo não vê valor em templos físicos. A igreja não é grande nem admirável aos olhos de Cristo por ter templos enormes, sons bons. Certo? Isso é bom, isso é muito bom, nos reunirmos em igrejas aconchegantes, nós como igreja, porque igreja é o ajuntamento do povo de Deus, nos reunirmos em templos para adorarmos a Deus é bom, é importante. Mas observe que o dinheiro das ofertas, no capítulo anterior, versículos de 41 a 44 do capítulo 12, inclusive a viúva estava ofertando, era para esse templo aqui. Era para esse templo aqui ser levantado, é para continuar, dar manutenção desse templo. E Jesus não dá valor algum a isso, certo? Isso aqui é uma maneira, inclusive eu tenho um esboço, depois eu quero passar para toda a igreja bíblica reformada e para todo discípulo de Cristo, para, à luz da palavra de Deus, a maneira correta de ofertar e as prioridades que o Senhor ordena em sua palavra para que a oferta seja empregada, e não é nem construção de templo, nem manutenção de templo, nem aluguel de templo, nada disso. Não é prioridade. Agora, observe bem o que é que o Senhor Deus valoriza. O que é que verdadeiramente tem valor para o Senhor, que não é o que o homem valoriza. O que o discípulo estava achando incrível não tinha valor algum aos olhos de Jesus, a ponto de Jesus dizer que tudo seria destruído. Mas olha o que verdadeiramente tem valor aos olhos de Jesus. Mas muitos mercenários e falsos mestres, na verdade, todos os mercenários e falsos mestres não valorizam. Tem desprezado, tem escorraçado,
e tem ferido. Observe o que verdadeiramente Jesus valoriza. Marcos capítulo 13, versículo 20, Jesus Cristo disse, depois dele ter dito o pré-anúncio dos fins dos tempos, as catástrofes que viria, os princípios das dores, ele diz da grande tribulação que viria depois do princípio das dores, ele diz, no versículo 20, porém o Senhor diminuiu esse tempo de sofrimento, o tempo da grande tribulação o Senhor diminuiu. Se não fosse assim, ninguém seria salvo, mas por causa do povo que Deus escolheu para salvar, não é por causa do templo. Não é por causa do templo físico, porque aquilo ficará destruído. Mas por causa do povo que Deus escolheu, por causa dos escolhidos, esse tempo foi diminuído. Tudo que o Senhor Deus está fazendo para a sua glória, para seu louvor, é porque Ele com amor amou aqueles a quem Ele escolheu, a ponto de dar o seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Esse amor de Deus é sobrenatural e é pelos eleitos, é por pessoas que Ele escolheu, por almas. Por almas. Observe o versículo 27 deste mesmo capítulo. Jesus Cristo diz, quando Ele voltará, Ele diz o quê? Ele mandará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Ele não vai reunir os templos, as sinagogas, certo? E subir as quatro paredes bonitinhos, edifícios bem feitos e grandes, ele vai arrebatar. Não! Ele vai arrebatar os escolhidos, os eleitos. Ele veio salvar os eleitos. Deus escolheu, no meio de uma raça pecaminosa caída, os eleitos. É por isso que Tiago, capítulo 2, diz, não faça acepção de pessoas. Numa congregação, se você receber um rico, bem, receba um pobre, bem também. Não faça distinção só porque o pobre é pobre, porque isso é pecado, certo? Isso é desobediência, isso é transgressão da lei de Deus, certo? No contexto todo ali, vai dizer que quem quebra esse mandamento é transgressor da lei e vive na fé dos demônios, diz que crê, mas não obedece a Deus, está na fé dos demônios, porque os demônios crê e estremece, mas o que os demônios não fazem é obedecer, certo? Então a pessoa que vive fazendo acepção de pessoas na igreja de Cristo, no corpo de Cristo, discriminando os pobres em detrimento dos ricos, ou os ricos em detrimento dos pobres, tanto faz, mas há mais a discriminação dos pobres em detrimento dos ricos. Eu já fui vítima várias vezes, certo? Então, e muitos também. Então, o que Jesus está falando é que Ele valoriza as pessoas, os eleitos, os escolhidos, independente de ser pobre, independente de ser rico, independente do dízimo que dá, da oferta que dá, independente do poder aquisitivo. Esse eleito, essa eleita é amado por Deus, é amada por Deus, é quem verdadeiramente tem valor. E Jesus vai fazer coisas incríveis nos céus, na terra, em tudo. E Jesus vai abreviar tempo de sofrimento por causa dos eleitos. E Jesus vai voltar uma segunda vez, assim como ele veio da primeira vez para salvar esses eleitos através do sacrifício. Ele voltará para nos arrebatar para si. Ele não vai arrebatar templos físicos, certo? Parede de lajota. Parece que tem muita gente enganada com isso por aí, adorando templos, certo? Venerando, certo? Zelando por coisas físicas, onde deixa seu irmão à mercê do sofrimento. Venerando coisas físicas, enquanto seu irmão, às vezes do lado, precisa de uma ajuda, de um alimento, precisa de um socorro e não dá para levar para o templo físico.
Pastores que estão zelando pelo templo físico, constroem monumentos, compram grandes coisas, pagam aluguéis caros. Mas tem irmãos na igreja precisando de uma cesta básica. Tem gente na igreja precisando de uma receita de remédios ser comprados, remédios. Mas ele tem o dinheiro ali para aquele templo físico. Coitados. Olha a importância que Jesus dá para o templo físico. Olha só a importância lá no versículo 2. Olha quem verdadeiramente importa para Jesus. As almas, os eleitos, que têm sido desprezados por falsos mestres e por mercenários. São os eleitos que são os escolhidos de Deus, que têm o verdadeiro valor aos olhos do Senhor. E que Ele diz com todo amor para nós, seus eleitos: o que eu lhes digo, digo a todos, fiquem vigiando. Devemos estar vigilantes, porque o nosso Senhor Jesus vai voltar a qualquer momento, é isso que Ele está falando. Devemos viver como as virgens prudentes, o tempo todo alertas, não nos contaminando com o mundo, mas vivendo agora para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e crendo nele, e vivendo o amor dele. Isso é a comunhão dos santos. Isso é a coinonia, comunhão de uns com os outros, uns buscando o bem dos outros. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Pare de pensar que o Senhor Jesus Cristo valoriza tanto templos. O Senhor Jesus Cristo valoriza o ajuntamento dos eleitos. Quando os eleitos se reúnem, as pessoas se reúnem num só propósito de adorar a Deus e cuidar umas das outras, com a exortação da palavra, com a meditação na palavra de Deus, para que uns aos outros exortem uns aos outros, apacentem uns aos outros, vigiem uns aos outros, e cada um por si, vigiando e servindo de bênção uns para com os outros. É aí onde o Espírito Santo de Deus está atuando. É onde Jesus Cristo está realmente sendo revelado. É na unidade do corpo de Cristo. E não tem nada a ver com templos gigantescos, não tem nada a ver com esse desvio das ofertas que devem ser dadas para a manutenção e para sustento dos ministros de Cristo, pastores locais, e para sustento das viúvas, dos necessitados, daqueles que precisam de assistência social. É para isso que as ofertas são entregues na igreja. É para isso que o apóstolo Paulo recomenda, 1 Coríntios, capítulo 16, que seja juntada todo dia primeiro, todo primeiro dia da semana ali, para a glória de Deus, separar a oferta para ajudar os cristãos necessitados. Naquele tempo era para levar uma oferta para Jerusalém, para os cristãos crentes lá da Judéia, certo? Então o Espírito Santo nos ensina como devemos contribuir. As ofertas que Jesus recebia daquelas mulheres lá, Maria Madalena, Maria Mulher de Cusa e outras, as fazendas que elas davam para sustento era do ministério do Senhor Jesus Cristo, é para sustento dele e dos discípulos. Então Jesus nos ensina onde devem ser empregadas as ofertas para sustento dos ministros e para sustento dos necessitados. Não é para a construção de templos a prioridade, nem para aluguel de templos, mas sim para sustento do povo de Deus que está em necessidade. Esse é o verdadeiro modo, porque o valor que Jesus Cristo dá é aos eleitos. O Senhor Deus dá valor aos seus eleitos, que Ele escolheu e que deu seu Filho para nos salvar com sangue precioso. Nós sim, para Deus. Ele nos deu esse valor. Ele nos amou de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ai dos que desprezam as ovelhas de Jesus Cristo. Ai dos que não apacentam as ovelhas de Jesus Cristo. Ai dos que têm escorraçado as ovelhas de Cristo.
tem zelado por templos físicos, mas tem desprezado as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Vigiemos e não demos mais tanta importância a templos físicos, mas sim devemos zelar uns dos outros no amor do Senhor, no temor do Senhor. E, exemplo do nosso Mestre, devemos amar-nos uns aos outros para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo e não viver no encanto mundano dos templos físicos que perecerão e não subirão com Cristo.